Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver semicondutor. Você conhece o negistor e o pisca-pisca mais simples do mundo? Sim, um negistor é um transistor funcionando como resistência negativa. Mas o que é uma resistência negativa? É quando, ao aumentar a tensão sobre um componente, a corrente diminui. Isso é resistência negativa. Pois isso pode ocorrer no transistor. Por quê? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Sim, existe um circuito que usa essa propriedade. O circuito da figura, que aparece muitas e muitas vezes na internet como o pisca-pisca mais simples do mundo, ou algo parecido. Observe como esse circuito é diferente. Primeiro, a base não é ligada a nada. Segundo, o transistor está polarizado inversamente. Mas como o LED pisca? E o LED pisca mesmo. Eu montei e gravei. Vejam funcionando. A explicação do porquê esse transistor dispara não é muito simples e nem é um consenso. Vou mostrar algumas das possibilidades. O termo negistor aparece na revista Popular Electronics de 1975. Vou deixar o link na descrição. Tem um artigo bem interessante na JN Labs que traz as medições do transistor 2N2222, que é o melhor para montar esse circuito, que também pode ser montado com outros transistores, como o BC547, o BC337. O título do artigo é bem interessante: O Misterioso Negistor, por Richard Fair. O artigo mostra como medir o fenômeno, usando um osciloscópio ou multímetros, e ainda mostra um circuito exemplo muito parecido com o montado nesse tutorial. Na verdade, o circuito desse tutorial é uma adaptação desse circuito antigo. Vejam na figura a medição feita por J.L. Naudin. O circuito usado para essa medição é o mesmo sugerido na revista de 1975. O transistor polarizado inversamente só apresenta condução devido à corrente de fuga. Mas observando o gráfico, conforme a tensão inversa vai aumentando, a corrente vai aumentando também, até que de repente, sem mais nem menos, quando a tensão reversa chega ao redor de 5,5 volts, a resistência começa a cair, fica negativa. Ela se comporta como um negistor e passa a conduzir no sentido inverso. Observe bem que isso ocorre numa fração pequena de variação de tensão. É como se um túnel fosse aberto momentaneamente para a corrente passar. Esse efeito também é usado para gerar altas frequências. Pode ser usado num transmissor. Seria o transmissor mais barato do mundo? O negistor é uma forma simples e prática para explicar esse tipo de circuito. Acho que em breve vou montar esse oscilador, ó. Fiquei curioso também. Uma outra explicação é através do tunelamento quântico. Parece mais moderno, pelo menos. O efeito de tunelamento nos semicondutores é um fenômeno conhecido como efeito Léo-Ezaki, que descobriu em 1957. Esse é um fenômeno usado para a construção do diodo túnel, que merece um tutorial à parte. Quando ocorre o efeito de tunelamento no semicondutor, o gráfico tensão-corrente apresenta a forma da figura, uma verdadeira montanha-russa de corrente. Ao aumentar a tensão da junção polarizada inversamente, a corrente inversa vai aumentando conforme a tensão vai aumentando. Isso é o esperado. A junção se comporta como uma resistência comum. Mas em determinado ponto, a corrente começa a diminuir, diminuindo com o aumento da tensão. A região cinza na figura, isso é, se comportando como uma resistência negativa. Isso ocorre numa faixa estreita, formando um vale na curva. Esse vale é o túnel. Antes e depois do túnel, a corrente se comporta direitinho. Vai aumentando conforme a tensão também aumenta. É como se durante o tunelamento o diodo deixasse a corrente passar livremente, mesmo polarizado no sentido inverso. É como se o diodo fosse ligado por um espaço de tensão. Esse efeito é aproveitado no diodo túnel, ou detunelamento, muito usado para gerar radiofrequências em altas frequências, num processo similar ao circuito desse tutorial. Mas no transistor esse comportamento é inesperado. Na física comum, um elétron não consegue passar uma barreira de potencial. Isso porque o elétron é considerado uma partícula de matéria. Mas na mecânica quântica, o elétron é considerado uma onda. Assim, para uma barreira espessa, essa onda não consegue passar. Mas para uma barreira fina, existe uma grande probabilidade desse elétron onda passar. Simples assim. Esse é o provável efeito que ocorre no circuito da figura. O elétron encontra a barreira de depressão
tensão bem fininha. Conforme a tensão reversa aumenta, a barreira diminui. E entre 5 e 7 volts, a barreira diminui de espessura tanto que o tunelamento acontece. Não é fantástico? Ao montar o pisca-pisca, você vai estar usando a mecânica quântica. Alguns defendem que o processo envolvido nesse circuito é o efeito avalanche, que é uma espécie de avalanche térmica. Quando a corrente consegue passar no sentido inverso, a junção esquenta. Esquentando deixa passar mais corrente e assim acontece a avalanche. Esse efeito ocorria muito nos transistores de potência de germânio, nos primeiros rádios e amplificadores, no início dos tempos da eletrônica com transistores. Os transistores de silício são menos sujeitos a esse tipo de problema. Esse é o efeito que queima o semicondutor quando você aplica uma tensão acima do especificado. É a tensão de quebra, mas sob condições bem controladas, esse efeito pode ser útil, como em alguns diodos Zener ou fotodiodos. Essa é uma possibilidade, mas eu acho que o efeito do tunelamento é o mais provável. Você viu nesse tutorial a análise de circuito do pisca-pisca mais simples do mundo, explicado segundo a teoria do Negistor, do tunelamento e até mesmo da avalanche. E você, quais dessas teorias você acha mais provável? Eu gosto mais da teoria do tunelamento. Mas o que importa é que o circuito funciona e é simples de montar. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!